Vestibular da UESB 2018. Daqui a pouco a gente vai conversar com um representante da universidade sobre o vestibular que vai ser em fevereiro do ano que vem. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Bahia Meio Dia também vai mostrar. Renovação de matrículas nas escolas da rede estadual. A renovação começou no dia 6 e vai até o dia 30 e pode ser feita pela internet também. Estamos na Semana Nacional do Jovem Eleitor. O que te motiva a votar? E uma reportagem especial, a vontade de estudar e seguir uma profissão maior do que todas as limitações. No Bahia Meio Dia, agora. Menos de 1% dos eleitores de Vitória da Conquista têm idade entre 16 e 17 anos, ou seja, têm direito, mas não são obrigados a votar. E é principalmente direcionada a esse público uma pesquisa que o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo para saber o que motiva o jovem a votar. Então, com a palavra, o jovem eleitor. Você sabe a importância que tem o voto? Pois é, para despertar a consciência eleitoral e o voto consciente da juventude, está sendo comemorada em todo o país a Semana do Jovem Eleitor. O que te motiva a votar? Essa é a pergunta que está sendo feita pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para jovens entre 16 e 24 anos, principalmente para aqueles que ainda não são obrigados a votar. Mas esse número ainda é pequeno. Para a gente ter ideia, dos 236 mil eleitores de Vitória da Conquista, apenas 1.951 têm idade de 16 e 17 anos. Raquel sabe da importância do voto. Aos 17 anos, a estudante que mora em Olho d'Água das Serras, zona rural de Vitória da Conquista, acordou ainda de madrugada para tirar o título de eleitor. Apesar de não ter obrigação de votar, quer exercer a cidadania. Votar para ter um futuro melhor, né, pelo povo brasileiro, né? Mas nem todo jovem pensa assim. Girlan, por exemplo, não esconde o desânimo com a política. Por ter muitos corruptos entre eles, então eu não estou muito animado, não. Na Constituição temos lá, todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. É esse poder que o povo tem que ter consciência que tem, para que na hora de escolher o político, só ele é que pode definir isso. Irailde tem 16 anos e também veio tirar o título de eleitor. Ela sabe que o voto pode mudar o futuro do país. Eu acho que meu voto pode mudar a realidade da política brasileira. Para quem já tirou o título de eleitor e vai votar nas próximas eleições, é preciso ficar atento. Até agora, apenas 51% das pessoas fizeram recadastramento biométrico em Vitória da Conquista. Apesar de ter comparecido bastante pessoas, mas para 31 de janeiro falta pouco tempo e precisamos que todos compareçam para que não deixe seu título ser cancelado. Para fazer o recadastramento, o eleitor precisa ir ao Fórum Eleitoral ou ao posto montado no Espaço Cultural Glauber Rocha. E quem quer evitar filas, também tem a opção de fazer o agendamento pela internet. Aos 65 anos, seu Jurandir, que carrega o orgulho de votar na consciência, deixa uma mensagem para os mais jovens. Votem com sinceridade e com qualidade o seu voto, né? Olhando não o partido, olhando mais a pessoa que possa mudar e ajudar esse Brasil a mudar, né? É isso aí, por meio do voto que a gente vai contribuir para mudar a realidade. Tempo instável em toda a região, chuva na maioria das cidades. Vamos ver como é que está o tempo agora em Vitória da Conquista. Olha que imagem bonita. A cidade está completamente encoberta por nuvens, está chovendo em alguns pontos. Durante a manhã foi garoa em quase todo o tempo. Essas são imagens da nossa câmera ali na Serra do Periperi. A temperatura média está de quanto? Vamos colocar aí na tela para a gente ver quanto é que está a temperatura agora em Vitória da Conquista. Não entrou ainda, daqui a pouco vai entrar. 18 graus é a temperatura média. Agora a gente vai para aqui para falar com o David Fortunato, que está no aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo. David, boa tarde. Essa chuva que caiu em Vitória da Conquista, como eu falei, durante boa parte da manhã, durante a madrugada, está caindo em outras cidades aqui também da região, não é?
Ei, Judson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a gente está aqui no estacionamento do aeroporto de Vitória da Conquista. Então, essa chuva que caiu, né, na noite e também durante a madrugada, caiu também na cidade de Guanambi e na região oeste do estado, que faz a ligação com Minas Gerais. O interessante aqui em Vitória da Conquista é que geralmente quando chove o tempo fica branco desse jeito. Aqui no aeroporto fica difícil para o avião pousar aqui na nossa cidade. Só que hoje de manhã não aconteceu isso, foi um dia comum, um dia tranquilo para os viajantes. Olha, Judson, a chuva, né? A chuva ficou pesada mesmo, de 3 horas às 5 horas da manhã, de 3 da madrugada às 5 da manhã. E aqui na cidade, segundo a estação meteorológica da UESB, até o momento, a chuva para o mês de novembro alcançou os 61,2% do volume do mês mesmo, de milímetros. Lembrando que a média para esse mês é 124%. E desde o começo da primavera, a gente não vê um momento de chuva tão forte aqui na cidade, né? Lembrando que outubro foi um mês mais seco, segundo a estação meteorológica da universidade aqui da cidade. Já segundo a Defesa Civil, diz que choveu 23 milímetros durante a madrugada e a previsão que chova mais 41 milímetros durante o dia. Lembrando que 1 milímetro é referente a 1 litro espalhado aí por 1 metro quadrado. E assim que é feito o cálculo, né? Pois é, Judson. E por falar em tempo, vamos ver como é que fica o clima para a nossa cidade no nosso mapa. Previsão de chuva em Jequié hoje. O calorão amenizou um pouco com a menor temperatura em 17 graus. Isso durante a noite e na madrugada. A maior, agora de tarde, chega a 29. Mortugaba, chuva agora de tarde e durante a noite. Pode ter aberturas de sol. Temperatura mínima de 21 e máxima de 25 graus. Em Vitória da Conquista, a temperatura mínima nesta terça-feira é de 16 graus e a máxima não passa de 25. Previsão de chuva a qualquer momento e o céu segue encoberto. Amanhã, 20 e 25 graus de oscilação térmica e mais chuva. Na quinta-feira, o sol aparece, mas nuvens carregadas provocam pancadas de chuva. Mínima de 18 graus e máxima de 27. O sertão fica feliz com a chegada da chuva, né? Se você é estudante da rede estadual, fique atento, já está sendo feita a renovação da matrícula para o ano que vem. O processo é bem simples, veja aí na reportagem. As fichas foram entregues hoje nessa escola. Aluno por aluno foi chamado para renovar a matrícula. Aqueles que têm 16 anos ou mais podem renovar por conta própria. Antes dessa idade, os pais são responsáveis. No papel, são registrados os dados pessoais do estudante e a opção de continuar no colégio. O turno de estudo também é opcional. Os alunos podem levar a ficha de matrícula para casa, preencher os dados e devolver no outro dia. Mas tem a opção também pelo site educação.ba.gov.br. Para isso, o aluno precisa entrar pela internet e colocar o registro de matrícula, um número que fica disponível aqui no cantinho da carta de renovação. Com esse código, ele pode seguir 2 caminhos. Primeiro, fazer pela internet, no site da educação, www.educação.ba.gov.br. Caso deseje presencialmente, ele confira os dados na cartinha, assina, marca a intenção de continuar ou não na unidade de ensino e no mesmo turno e entrega na secretaria da escola e lá ele vai ser protocolado, ele vai ficar com via e a matrícula está garantida. Quem não renovar até o dia 30 desse mês vai para um tipo de repescagem. Nesse caso, o aluno vai disputar as vagas que sobrarem com outros estudantes. O acesso ao colégio não será garantido. Vitória da Conquista tem 22 mil estudantes na rede estadual. Todos têm a opção de mudar de escola. Rivaldo é um dos 900 alunos desse colégio e já decidiu onde vai se matricular. Eu pretendo continuar na escola o ano que vem também. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste 2018. Os candidatos vão ter mais tempo para se preparar para as provas, que só vão ser realizadas em fevereiro do ano que vem. Quem está aqui comigo é a repórter Ariela Bonfim, que ao vivo tem os detalhes para a gente sobre as inscrições. Não é isso, Ariela? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Boa tarde para você que está em casa. Pois é, esse ano aí é uma novidade, né? O vestibular 2018 vai acontecer nos dias 25 e 26 de fevereiro. Mas quem vai trazer mais informações para a gente é a Alana Muniz, ela é coordenadora da Comissão Permanente de Vestibular. Então, Alana, por que essa mudança? Essa mudança houve por causa de algumas questões internas que aconteceram na universidade e o Conselho Universitário da UESB, mais a Proreitoria de Graduação, resolveu em fazer as provas em fevereiro. A quantidade de vagas aí para os 3 campi?
São 1.186 vagas distribuídas nos campos de Vitória da Conquista, Jequié e Tabatinga. Lembrando para os candidatos que as inscrições começam hoje e vão até o dia 23 de novembro. O candidato ele só pode fazer a inscrição pela internet, não é isso? Tudo pela internet, no site da UESV, é www.uesv.br/vestibular. Lá ele vai encontrar o manual do candidato, o edital do vestibular, mais os quadros de vagas, que são vagas disponíveis para o primeiro e segundo período letivo. Com relação a essas vagas do primeiro e segundo período letivo, o pessoal está entrando em conflito aí, né? Como é que funciona? Ele já escolhe a vaga para o período que ele vai querer cursar? Sim, nos quadros, são 2 quadros de vagas, né? E lá ele tem que ficar atento para qual período ele vai escolher optar pelo curso, né? Tem cursos que são oferecidos em 2 períodos, como o curso de administração, direito, medicina, e ele tem que prestar atenção em qual período ele quer fazer a sua inscrição. Obrigada pelas informações, Alana. Eu volto com você ao estúdio, Judson. Obrigado, Ariela. A Alana também, ainda falando em educação, o tema da redação do Enem deste ano surpreendeu muita gente, mas voltou a lembrar de um assunto importante, a inclusão de pessoas com deficiência. E mesmo sem condições adequadas, muitas pessoas superam as limitações físicas e vencem desafios que pareciam intransponíveis. Nós vamos conhecer agora 2 pessoas. A vontade de estudar e seguir uma profissão foi maior do que todas as limitações. E não são poucas. É para se inspirar e fazer a gente voltar a sonhar e a realizar. Ricardo teve paralisia cerebral quando nasceu. Ele tem dificuldade para falar e se movimentar. Começou a andar aos 3 anos de idade. A paralisia cerebral não afetou a parte cognitiva, mas estudar foi um desafio. Para poder eu conseguir entrar na escola, eu tive que aprender a ler e escrever em casa com meus pais. Assim que aprendeu a ler e a escrever, as portas se abriram e Ricardo conseguiu concluir o ensino médio. E não parou por aí. Ele entrou na faculdade no curso de matemática, mas a experiência não foi legal e ele decidiu abandonar o curso. Eu não consegui me manter no curso, porque não haviam políticas voltadas para a pessoa ter deficiência até então. Depois que saiu do curso de matemática, Ricardo passou no vestibular para cinema e logo se destacou na turma. Ricardo era um aluno muito estudioso e muito capaz. Ele em nada diferia dos outros alunos. As necessidades que Ricardo apresentavam eram necessidades de sala de aula corriqueiras. Ricardo concluiu a graduação aos 42 anos de idade. Uma vitória cheia de significados e emoções, compartilhada e comemorada por muitas pessoas. E ele faz planos. Eu quero agora fazer um livro só com fotografias minhas, fazer a pós em gestão pública, um mestrado e doutorado depois. Agora nós vamos conhecer outra pessoa guerreira, a Genivalda. Ela perdeu a visão aos 17 anos de idade, mas a deficiência não foi nenhum obstáculo para que ela corresse atrás dos seus sonhos. Depois de 10 anos sem estudar, Jenny, como é carinhosamente chamada, voltou à sala de aula para cursar Direito. E sabe qual foi a maior dificuldade encontrada? Eu tive muita dificuldade em relação à locomoção. Aqui na faculdade eu fui acolhida com muito carinho. No início, os colegas ficaram assim, será que ela vai conseguir, né? Você vê assim, meio na dúvida, mas depois, graças a Deus, eu consegui mostrar para os colegas que eu conseguiria sim e não tive mais nenhum problema. Ela conta que para acompanhar as aulas foi tranquilo, teve o apoio dos professores, dos colegas e da tecnologia. Por gentileza, coloca perto do senhor para gravar. E aí, nesse sentido, Jenny foi aprovada no exame da OAB antes mesmo de terminar o curso. Um orgulho para a turma. No país inteiro, nós tivemos uma média de reprovação de 83%. Então, a cada 10 candidatos ao exame da ordem, 8 foram reprovados. E Jenny foi aprovada, né? Então, ela realmente representa uma conquista muito grande. Fico muito feliz em ter feito parte da formação dela enquanto profissional do direito, enquanto advogada, enquanto bacharela. O namorado, que também é deficiente visual e estuda na mesma turma, é só alegria. Ela me surpreendeu a todos com as dificuldades de locomoção,
para estudar não basta estar na sala de aula. A pessoa com deficiência, ela depende muito mais disso, com uma questão do material, porque hoje, infelizmente, não temos livros ainda em braille. E não é só isso. Jenny foi aprovada num concurso público, mas o sonho dela é passar em outro. Agora, para mim, a Defensoria Pública se tornou um sonho. As histórias desses dois vencedores servem de estímulo para aqueles que, por algum motivo, acham que não são capazes ou que não vão conseguir realizar um sonho. Tudo é possível, é só acreditar. Acreditar, né? Colocar Deus na frente, ter fé, acreditar. Essa palavra desistir não existe no meu vocabulário. E eu acredito que todos nós temos uma estrela dentro da gente. Então, se você está ouvindo agora nesse momento, não descobriu a sua, busque, porque com certeza seu brilho próprio está aí para que todos possam presenciar. 2 exemplos maravilhosos nessa bela reportagem da Carol Pimenta. Para rever os nossos telejornais, acesse g1.com.br/Bahia. A seguir tem os destaques estaduais do Bahia Meio Dia. São 12 horas 12 minutos. O intervalo é bem rapidinho. O nosso jornal volta já já. Aniversário 9 anos Casa Shop. Um mês de ofertas para você fazer a festa. Toda loja parcelada em até 12 vezes sem juros. Mas corre que é só em novembro. Casa Shop, 9 anos. Toda loja em até 12 vezes sem juros. Na região dos Andes, no Peru, o Boticário buscou um novo ingrediente de Nativa Spa, quinoa, o grão de ouro. E extraiu o que ele tem de melhor, o poder de hidratação. Quinoa é Nativa Spa e Nativa Spa é o Boticário. Acredite na beleza. Todo o Brasil assiste a Globo. São mais de 100 milhões de pessoas todos os dias. Mas a gente sabe que não fala com esse tal de 100 milhões. A gente fala com 100 milhões de uns. Uns diferentes dos outros. Uns se emocionam, uns se informam. Uns gostam da gente, uns dizem que não. E a gente se movimenta para conquistar cada um. Porque a gente sabe que um desses 100 milhões é você. Semana do Alfa Park. Venha morar aqui, você só tem a ganhar. Casas soltas de 3 quartos com suíte, entrada facilitada e prestações menores do que aluguel. Semana do Alfa Park. É da E2, é da melhor qualidade. Do analógico ao digital, buscamos sempre a melhor qualidade de transmissão para você desfrutar de toda a nossa programação. Você de Brumado, sintonize corretamente a sua TV no canal 4.1. TV Sudoeste Digital, pensando sempre no melhor para você. O Bahia Meio Dia está de volta. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. São 12 horas 13 minutos desde o início dessa edição, que a gente está falando de uma operação lá no sul do estado. 3 prefeitos são acusados de desviar cerca de 200 milhões de reais. A repórter Camila Oliveira conversou agora há pouco ao vivo com a gente volta a fazer contato com ela, porque ela acompanhou essa coletiva hoje de manhã e atualizou para a gente 17 pessoas tinham sido presas, né, Camila? Oi, Silvana, isso mesmo. A gente volta falando ao vivo aqui da Polícia Federal em Porto Seguro. Movimentação voltou a ficar intensa por aqui, mas foram os policiais já saindo, aproveitando esse horário de almoço, já que eles cumpriram, como você disse, eram 21 mandados de prisão, foram cumpridos até agora 17 mandados de prisão, 4 ficaram em aberto, mas não são todos aqui na cidade de Porto Seguro, não. A polícia ainda não divulgou quantos foram cumpridos aqui na cidade e essas pessoas também não foram declarados aí esses nomes, mas elas estão
estão aqui na sede da Polícia Federal, devem fazer daqui a pouco o exame de corpo de delito. É de praxe, né, de costume mesmo, quando a pessoa é presa, tem que fazer esse exame e depois voltar para cá, para a carceragem da Polícia Federal. Foram 33 contratos fraudados, segundo a Polícia Federal, pelos prefeitos de Santa Cruz Cabral, Agnello Júnior, a irmã dele, Cláudia Oliveira, aqui de Porto Seguro, e o marido dela, Robério Oliveira, de Eunápolis. A suspeita é essa, 33 contratos envolvendo 200 milhões de reais. Só que a PF também não disse nessa coletiva quanto precisamente que foi desviado, porque esses contratos movimentaram esse montante. Mas, segundo a polícia, parte desses 200 milhões é que foi desviada por empresas de parentes, pessoas também chegadas ao grupo envolvendo esses prefeitos. Bom, eles foram afastados do cargo, então, nesse momento, essas cidades estão sendo comandadas pelos vice-prefeitos Porto Seguro, Santa Cruz Cabral e Eunápolis, e Robério Oliveira, Cláudia Oliveira e Agnello Santos Júnior devem se apresentar aqui na sede da polícia para poder prestar esclarecimentos, com mandados de condução coercitiva. Se eles não aparecerem em 24 horas, podem ter a prisão preventiva decretada e serem considerados foragidos. É com vocês aí no estúdio. A gente já volta a falar com você, Camila, e olha só, como a Camila explicou aí pra gente, os familiares, os parentes desses prefeitos abriam empresas e faziam esses contratos falsos aí. Vamos ver que o policial, o delegado da Polícia Federal, fala como é que circulava esse dinheiro que era desviado. Veja só. O dinheiro faz todo um caminho aqui e vem parar na empresa C, que casualmente é do atual prefeito de Santa Cruz Cabral, que é irmão da prefeita de Porto Seguro. Então, aqui fecha o ciclo exatamente. E a gente tem um vídeo para mostrar para vocês de quando a prefeita de Porto Seguro, a Cláudia Oliveira, ainda era candidata. Vamos ver. Eu votarei emendas, farei projeto para uma ponte que vai beneficiar aqui toda a comunidade. Uma ponte onde serão investidos 2 bilhões. 1 bilhão eu fico! Ó, tá gravado, viu? Eu tô escutando aqui. Tá gravado tudo aqui, viu? Que flagrante de corrupção e que vergonha, né? Tá gravando tudo e ela ali sorrindo, 1 milhão eu fico. 1 bilhão. E olha, ela já era deputada aí em 2012, já era candidata a prefeita de Porto Seguro e essas investigações começaram em 2009. Vamos voltar a falar então com Camila para saber aí, desde 2009 que já começou essa investigação, não é isso, Camila? Confirma para mim. Isso mesmo, Sodac, desde 2009, na época só Robério Oliveira era prefeito, como você disse, Cláudia Oliveira, prefeita de Porto, só assumiu em 2012, e Agnello em Santa Cruz Cabral, a partir de agora, o mandato dele acabou de começar em 2017. Bom, eles três podem responder pelos crimes de fraude em licitação, também corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles são esperados aqui, a Justiça já decretou aí o sequestro de bens, as contas individuais desses prefeitos já foram bloqueadas justamente para segurar esse recurso e tentar ressarcir os cofres públicos, caso seja necessário. É com vocês. Obrigado, Camila. E olha, essa operação da Polícia Federal teve desdobramentos aqui em Salvador. Foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária, 6 conduções coercitivas e 20 mandados de busca e apreensão. Agora a gente volta a falar sobre a briga que terminou com um morto e 2 feridos na madrugada de domingo no Rio Vermelho, aqui em Salvador. A gente, inclusive, mostrou ontem aqui as imagens da correria ali no Largo de Santana. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ainda não identificou quem atirou nos 3 homens, mas investiga a denúncia de que foi um policial militar. Sodac, essa informação é da família de Adnei Moreira Bahia, de 30 anos, que morreu depois de ser baleado no peito. Esse rapaz, gente, ele era jogador de basquete amador, ele deixou a mulher e um filhinho de 4 anos. O repórter Ramon Ferraz está lá ao lado da esposa dele para voltar a conversar com a gente. Ramon, a família acredita nisso aí, que esse tiro foi disparado por um policial militar, né? Pois é, Silvana. Olá mais uma vez. A família acredita que tenha sido realmente um policial militar que tenha assassinado Adnei Moreira, conhecido Adnei Moreira Bahia, que morava no Rio de Janeiro junto com a família. Está aqui Janicleia, ela que é esposa de Adnei, e também Dona Wanda, mãe do jogador de basquete, jogador amador Adnei Moreira. Janicleia, meus sentimentos primeiro à família. E é um sonho que é interrompido, né? Vocês saíram aqui da Bahia para buscar um sonho lá no Rio de Janeiro, onde estavam morando atualmente, né?
Isso, gente. Eu pensava que ia ser diferente, que ele só ia